trabalho se refere à clamidiose aviária. A clamidiose aviária, ou psitacose, é uma zoonose causada por Chlamydia psittaci, pertencente à família Chlamydiaceae. O agente apresenta distribuição mundial e pode ser transmitido entre seres humanos e animais por contato direto ou indireto. O primeiro relato de clamidiose em papagaios foi relatado na Europa em 1874. Já a doença em humanos foi registrada pela primeira vez na Suíça em 1879, após um surto de pneumonia. De acordo com o histórico clínico dos pacientes, relacionou-se a ocorrência da doença com um contato direto com papagaios tropicais, mantidos como pet, que haviam sido importados da Argentina. A partir de 1893, o termo psittacose passou a ser designado à doença que acometia psittaciformes. Apesar de todas as referências epidemiológicas existentes até o início do século XX, o agente etiológico da doença ainda não havia sido identificado. Após uma epidemia de clamidiose em humanos que ocorreu em Paris entre 1929 e 1930, quando 215 pessoas apresentaram sintomatologia clínica e 21% delas evoluíram para óbito. O agente etiológico foi devidamente isolado e identificado. Na medicina veterinária, destaca-se a Chlamydia psittaci como a espécie mais predominante e mais patogênica. Em relação aos animais silvestres envolvidos, possui um caráter infeccioso e acomete aves silvestres, exóticas e domésticas, tendo predileção para os grupos dos psittacídeos e é cotado como a principal zoonose que é transmitida por aves, tendo a maior ocorrência em aves silvestres do que em domésticas. Acomete também mamíferos, inclusive os seres humanos, além dos répteis. As fontes de infecção são principalmente as aves, e o patógeno é comumente encontrado em pombos, perus, patos e ratitas. A calopsita, como bem conhecida, é uma ave originária da Austrália e posteriormente introduzida na costa e é uma das espécies de psittaciformes mais comumente criada como pet no mundo. Esses animais representam um importante reservatório devido a desenvolver quadros de infecções assintomáticos. Em relação à etiologia, que seriam as causas, o agente etiológico causador da clamidiose é a bactéria gram-negativa intracelular obrigatória, pertencente à Chlamydia psittaci. São intracelulares obrigatórias devido à incapacidade de obter energia mediante as atividades metabólicas. A transmissão da Chlamydia psittaci ao homem ocorre principalmente pela inalação do micro-organismo presente em penas e fezes secas ou em secreção respiratória de aves infectadas. Em relação à patogenia, a patogenia da infecção por psittaci é caracterizada pela replicação do agente no interior da célula até que a mesma seja destruída. O agente fixa na célula hospedeira e adentra o citosol através de endocitose. É endocitada em sua forma de corpo elementar por células epiteliais do hospedeiro. No interior da célula, o endossoma se desloca por vias não envolvidas na fusão do endossoma-lisosoma, e a forma infectante da bactéria se altera para sua forma metabolicamente ativa. O corpo reticular, onde este passa a gerar novos corpos elementares através da fissão binária. O corpo elementar é pequeno e metabolicamente inativo e a forma que garante a sobrevivência do micro-organismo no meio extracelular. Já o corpo reticular é a forma responsável pela replicação do agente. Nesta fase, o agente passa a utilizar o ATP da célula hospedeira para realizar a replicação e geração da forma progenitora infecciosa da bactéria. Devido à rápida multiplicação do patógeno, a célula hospedeira cessa a produção de DNA, RNA e proteínas, fazendo com que enzimas provenientes do próprio hospedeiro desintegrem a célula parasitária, liberando assim as formas infectantes do patógeno. O período de excreção da bactéria depende da carga de micro-organismos que há no hospedeiro, da umidade e do nível de estresse, que engloba o manejo das aves, assim como a higienização e dieta. Também há relação com os sintomas. Animais com sintomas agudos tendem a expelir maior número de agentes em menor frequência de tempo. Já nos assintomáticos, esses números são menores.
Em questão das manifestações clínicas nesses animais, as aves que estão com clamidiose podem apresentar sinais superagudos, agudos, crônicos e também podem ser assintomáticas. Clinicamente, na forma aguda, a psitacose caracteriza-se por sinais inespecíficos, como apatia, sonolência, eriçamento das penas, diarreia esverdeada decorrente da hepatopatia, desidratação, conjuntivite e diversas alterações respiratórias. Já na forma crônica, pode haver redução do ganho de peso, comprometimento neurológico e alterações reprodutivas, como redução da taxa de postura ou da taxa de eclosão de ovos. Aí, como pode se ver nessa imagem, mostra uma calopsita com presença de cásio em conjuntiva. Agora, em relação à sintomatologia em humanos. Em relação aos seres humanos, é conhecido como febre dos papagaios e acomete principalmente proprietários de aves de estimação e profissionais que mantêm contato direto com animais doentes. A transmissão entre aves e humanos acontece por via aerógena e em menor escala pela digestória, o que é otimizado pelo contato próximo e contínuo com os animais. Pode ocorrer a transmissão através de poeira, penas, secreções, excreções, sendo possível também a transmissão até com contato direto boca a bico. A doença no homem varia de sinais semelhantes aos da gripe para uma doença sistêmica grave com possível desenvolvimento de pneumonia, embora seja raramente fatal nos pacientes. Eventualmente pode apresentar sintomas como além do trato respiratório, resultando em endocardite, miocardite, hepatite, artrite, encefalite e ceratoconjuntivite. Em humanos, os sintomas são febre, dura de 2 a 3 semanas, cefaleia, arrepio, perda de apetite, cansaço, acessos de tosse, inicialmente é seca e depois se apresenta na forma de um muco esverdeado. Ainda pode apresentar hemorragia nasal e aumento do volume do baço, quadro clínico semelhante ao da pneumonia atípica. Em relação à prevenção, para a prevenção da doença, não há vacina. Então, deve haver uma profilaxia em relação às condições higiênicas, tanto em criadouros quanto em cidades. Porém, nas cidades é uma grande dificuldade realizar a limpeza de praças e lugares que possuem uma grande aglomeração de aves. Se houver alguma ave de criador com uma doença, deve ser realizado o isolamento da mesma e o vazio sanitário do criador para que não haja a disseminação para as outras aves. O agente é comumente denominado parasita energético, por não ter a capacidade de produzir ATP e depender da célula hospedeira para a utilização da energia. Então, ela é pouco resistente no ambiente, sendo inativada pela luz solar direta e por temperaturas elevadas, assim como desinfetantes de uso comum, como álcool a 70% e o peróxido de hidrogênio e clorito de sódio. No entanto, o agente persiste por longos períodos de tempo em fezes secas de animais infectados. A característica a ser considerada principalmente em relação ao manejo sanitário e higiênico. A realização dessas medidas de prevenção e controle são fundamentais. Então, queria agradecer pela atenção.